Muito boa noite a todas, boa noite a todos. É com muita satisfação que o Laboratório de Estudos sobre História Política e do Trabalho do Amazonas, o Labuta, dá início ao primeiro ciclo de debates que leva o título de Entre Gerações, trajetórias que construíram a história do curso de História da Universidade Federal do Amazonas. Este ciclo de debates, esse ciclo de palestras, ele tem um objetivo singelo, mas muito importante, que é o objetivo de trazer ao conhecimento das novas gerações, aos alunos do mestrado, do doutorado, da graduação que aqui estão, o contato, a oportunidade de ter o contato com colegas que construíram este curso de História e que ajudaram a construir a historiografia do estado do Amazonas. Então, alguns colegas, alguns historiadores, algumas historiadoras, que todos nós conhecemos por nome, todos nós já lemos nas aulas do professor Davi as obras, desses historiadores. E talvez nós não os conheçamos pessoalmente. Talvez nós nunca tenhamos tido a oportunidade de ouvir o tanto que essas pessoas têm para contribuir conosco. Então, o objetivo desse evento é trazer para cá esses colegas, essas pessoas, esses professores que formaram gerações e mais gerações dentro desta universidade e, a partir deles, os colegas mais jovens, eu, Davi, todos os outros aqui, podemos continuar fazendo o trabalho desses nossos colegas. Então, é com muita satisfação que, neste primeiro encontro, neste primeiro Entre Gerações, nós trazemos aqui na universidade uma professora que é fundamental para a criação do curso de História, uma professora que é fundamental para a criação do Museu Amazônico, uma professora que trouxe e traz uma contribuição fantástica à historiografia amazonense, sendo autora de um clássico que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, e aqueles que são mais jovens, que estão entrando no curso agora, se não conhecem, em breve conhecerão nas aulas do professor Davi, que é a professora Edneia Mascarenhas Dias. Eu peço uma salva de palmas à professora Edneia Mascarenhas Dias. Obrigado, professora, por estar aqui conosco. Este evento, ele prevê a realização de um encontro, daí o título Entre Gerações. Então, nós traremos a cada mês um professor que contribuiu com a história da universidade, com a historiografia amazonense, e um ex-aluno. E hoje, o ex-aluno, inclusive, ele fez o papel de ex-aluno, que é chegar atrasado no evento, inclusive. E o ex-aluno é um moço que talvez vocês não conheçam, moço jovem, é o professor Auxiliomar Ugarte. O professor Auxiliomar Ugarte é uma referência para todos nós. Quando eu cheguei à universidade, o Auxiliomar era o chefe do departamento de História e foi justamente ele quem me recebeu, não apenas academicamente, como pessoalmente, e me acolheu como um amigo aqui da universidade. E Auxiliomar é uma das grandes referências do pensamento sobre a Amazônia, da história da Amazônia, autor de clássicos como Sertões de Bárbaros, que também, evidentemente, vocês vão trabalhar em algum momento do curso de vocês. Agradeço também ao professor Auxiliomar Ugarte pela presença aqui, por poder abrilhantar ainda mais a nossa mesa. O objetivo é trazer os colegas aposentados e dar trabalho para eles, como o meu amigo Francisco Jorge, que eu não posso ver o Francisco Jorge, se eu gosto de dar trabalho para ele, ele reclama de mim por causa disso, inclusive. Então, um dos próximos a ocupar essa mesa vai ser o meu amigo Francisco Jorge dos Santos, também um professor incontornável dessa universidade, uma pessoa maravilhosa e um trabalho gigante sobre a história da Amazônia.
Só para finalizar, antes de passar a palavra para o Davi, senão ele vai me xingar daqui a pouco, né? Eu queria dizer uma outra coisa muito importante. Eu não sou amazonense, eu sou de terras mais frias, né? Mas eu estou já no Amazonas há um bom tempo, então me considero, né, Luiz Gustavo, já meio amazônida, né? Eu tenho enorme orgulho, né, e falo com toda sinceridade de ter aqui, né, no nosso auditório a presença de uma das professoras que é uma referência para todos nós que pensamos a Amazônia, uma professora que acaba de receber o reconhecimento institucional do mais alto gabarito, né, que é de professora emérita do CNPq. Eu gostaria de parabenizar a professora Marilene Correia, né? Gostaria de solicitar também uma salva de palmas à professora Marilene. E dizer que professoras como a Marilene Correia, a Edneia Mascarenhas, são inspiração, né, Davi? Para a gente. Queria mencionar também outra colega nossa, que também é uma grande intelectual e que faz um trabalho que nos orgulha muito, que é a professora Patrícia Mello, né? A professora Patrícia Mello, ela ocupa simplesmente a posição mais importante da nossa área junto à CAPES, a coordenação da área de História, né? Para uma mulher da Amazônia, do Amazonas, alcançar uma posição como essa, isso não é pouca coisa. E ela conduziu um processo de avaliação quadrienal com uma competência ímpar. E hoje saiu o resultado do CNPq, das bolsas de produtividade, e ela recebeu a bolsa de produtividade 1A, ou seja, uma bolsa que é a bolsa dos mais importantes intelectuais brasileiros, né? Então, para a gente aqui, né, na Amazônia, tem intelectuais do porte de Marilene Correia, né, de Patrícia Mello, de Edneia Mascarenhas, é um grande orgulho e agradeço vocês pela presença aqui. Vou passar a palavra para o professor Davi, né, que coordena o laboratório junto comigo. O microfone. Que coordena o laboratório junto comigo, né, para que o Davi também faça a sua breve apresentação, né, antes de nós passarmos as palavras para a professora Edneia e para o professor Auxílio Omar. Primeiro, professor Auxílio Omar. Bem, boa noite a todos e a todas. Eu queria expressar, então, a alegria desse momento de estar recebendo a professora Edneia Mascarenhas Dias. O César, acho que no domingo à tarde, disse: Davi, vamos fazer mais um evento? Eu digo, vamos fazer a linha aqui de homenagem aos professores do Departamento de História. A gente vem nos últimos anos intensificando uma reflexão historiográfica sobre a trajetória do curso, da trajetória do nosso curso de História. Esse ano, os 20 anos do PPGH e os 45 anos de criação do curso de História aqui no Amazonas, e certamente a professora Edneia Mascarenhas Dias teve uma grande contribuição, deu uma grande contribuição e participação nesse processo. Recentemente, o professor Hélio Dantas escreveu um texto, Mulheres na Proa, recuperando a trajetória das nossas pesquisadoras, mencionando não só a professora Edneia Mascarenhas Dias, mas a professora Heloína Santos, a professora Maria Luísa, a Francisca Deus, a Patrícia Alves Mello, como as primeiras dissertações, os primeiros trabalhos no interior do Departamento de História, ainda no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, muito importante, quando o Hélio trouxe essa memória das mulheres na proa, no sentido de recuperar a centralidade das pesquisadoras e das dissertações que se tornaram, então, clássicos da nossa área. Ninguém passa pelo curso de História da Amazônia 2 sem ler essas autoras, sem conhecer a trajetória e a importância desses trabalhos. Então, a gente que sempre leu muito, mas não necessariamente conhecia ali pessoalmente as pesquisadoras, as professoras, algumas já tinham se aposentado quando nós entramos na graduação, final dos anos 90, início dos anos 2000. Então, essa é uma oportunidade dessa aproximação e queria agradecer, viu, professora, você está aqui com a gente hoje. Então, são breves palavras, vamos passar
aqui para a professora, para o professor Ciliomar e para a professora Edneia. Obrigado, César, mais uma vez pelo convite e por estar aqui com a gente nesse momento. Valeu. Então, para dar início à nossa palestra de hoje, eu gostaria de passar a palavra para o nosso querido professor Auciliomar Ugarte, aluno da professora Edneia, orientando da professora Edneia e professor desse departamento, foi recentemente coordenador da licenciatura indígena, fez um trabalho excepcional à frente de um curso que apresentava muitos problemas. Todos conhecem aqui, reconhecem a competência, a dedicação do professor Auciliomar, né? E quando apareceu um pepino como esse, desculpem a palavra, né? A professora Iraildes, eu tenho certeza que ela pensou, se alguém resolve essa bronca, esse alguém é o Auciliomar. E resolveu. Auciliomar Ugarte. Muito boa noite a todos que se encontram neste auditório. E aqui, ao meu lado, está aquela a quem sempre eu chamo de minha mestra, professora Edneia. Meu filho é postiço. E, intimamente, eu digo que eu sou o filho postiço dela. Isso causa um ciúme danado na Letícia, a filha dela. Mas, como nós estamos tratando de trajetórias e das memórias dessas vivências, portanto, uma reflexão a partir da nossa experiência, aquilo que eu sempre tenho dito aos alunos, são dois conceitos fundamentais, a vivência e a experiência. São dimensões que se tocam, mas não se confundem, porque a experiência é a reflexão da vivência. E aqui eu posso dizer claramente, quando eu entrei no curso de História em 1988, eu fui me dar conta depois que eu estava entrando como aluno da 8ª turma do curso de História, nos anos 1980, em 1988. E, com o tempo, vamos sempre criando laços com os professores, com os quais construímos afinidades. Eu construí uma afinidade com a professora Edneia, uma vez que eu fui buscar aquilo que sempre buscamos, inclusive até como parte da nossa sobrevivência física. Eu fui em busca de uma bolsa no Museu Amazônico que estava tendo um trabalho braçal, de arrumação. Eu digo uma coisa para vocês, eu não tenho vergonha de dizer que, sob a orientação e a direção da professora Edneia, eu limpei o chão do museu várias vezes. Carreguei caixas e caixas, estantes. Quantas vezes nós fomos buscar aquelas caixas de arquivos da antiga CDAN, na sede antiga da Conveste, hoje é Compec, na Avenida Joaquim Nabuco. Tardes quentes, suando, e a professora que tinha um carro utilitário, uma caçamba, e nós íamos uma estrada, e íamos lá buscar caixas e caixas de documentos, assim como eu ajudei a transportar o vasto material do acervo J.G. Araújo, quando aconteceu a doação deste imenso acervo para a universidade, e que constitui hoje um dos fundos documentais do Museu Amazônico. E foi justamente nesse tipo de trabalho que a professora, pensando a organização do museu e contando com aquele apoio de alguns alunos ainda, porque o corpo técnico
de servidores técnicos para o museu ainda não existia. Só uma secretária, na verdade, né, professora? A Isabel. Eu tive o privilégio de acompanhar a construção institucional do Museu Amazônico. Era o curso de História aqui de manhã e o museu à tarde. Respirávamos o museu, na verdade, para o curso de História. E a professora Edneia, neste tamanho físico pequeno, mas de uma grandeza intelectual, organizacional, administrativa, colocou em ordem aquela instituição. Lembro bem, na administração do professor Marcos Barros, a professora Marilene era a sua secretária executiva. E, neste momento, final dos anos 1980, entrando para os anos 1990, o PIBIC, Programa Institucional, né, de Bolsas de Iniciação Científica, estava também se iniciando por aqui. E contamos com uma ajuda preciosa que foi da professora Rosa Esther Rossini, que recebeu da nossa parte, já como uma forma de agradecimento, o título de doutora honoris causa. Uma pessoa que lutou muito para a consolidação deste programa junto à, então, Universidade do Amazonas. Nós não tínhamos ainda o federal no nome. Éramos federais, mas não tinha o federal no nome. E então, tivemos esse enorme trabalho sob a administração da professora Edneia. Ela solicitou, então, uma ajuda. O professor Marcos Barros, conversar com o então prefeito Arthur Virgílio Neto, que promoveu, não uma reforma do museu, mas uns concertos ali que foram fundamentais, naquela casa que era da família Coelho. Nós até brincávamos na época, né, porque, segundo as histórias que circulavam, eram várias filhas lá do senhor Coelho, então brincávamos que eram as coelhas. Uma casa bonita, né, que serviu de vários organismos da universidade. O Centro de Artes funcionou lá, havia na parte de trás o NUDAC, o Centro de Meio Ambiente também funcionou ali, né, a própria Compec, a Conveste, na verdade, e, enfim, o museu se instalou na rua Ramos Ferreira. E se encontra lá, hoje, sob nova direção, que é o professor Rodrigo, da Antropologia. Eu fui bolsista, trabalho, antes de ser bolsista de iniciação científica. A professora Edneia conseguiu, junto ao Instituto Evaldo Lott, uma bolsa trabalho para mim. Enquanto ela pensava projetos na área de história, justamente pensando o acervo do museu. E eu me encantei com um fundo específico daquele enorme acervo, que foram as correspondências passivas da firma J.G. Araújo. Cartas que começaram praticamente 2 ou 3 anos, quando o Joaquim Gonçalves de Araújo havia se tornado sócio de José de Araújo Rosas, seu irmão mais velho. A firma se chamava Araújo Rosas e Irmão. E comecei a trabalhar, catalogar as correspondências. Acredito que eu tenha resumido
lido e resumido, 1000 cartas. Todas anotadas lá, naquela época era tudo mesmo manual, nós não tínhamos computador, então eram fichas manuais. Às vezes a grafia dificultava a leitura. Eu aprendi, portanto, paleografia não em manuais, mas na prática. Embora a maioria dos que escreviam as cartas tivesse uma grafia bonita, né, uma caligrafia, outros nem tanto. E, a partir deste material, catalogado, trabalhado, analisado, enfim, a professora montou vários projetos, não era somente eu, lembra aqui do colega Jorge Bandeira, do Amaral, a Lara, a Francinésia, né, e outros colegas que também trabalharam outros tipos de documentos existentes no museu à época. E, a partir disto, na iniciação científica, nós enfrentávamos aqui os avaliadores, sentavam aqui na nossa frente. Não era painel, não. Eram avaliadores que vinham para cá nos indagar a respeito do que você estava pesquisando. Então, quem tinha nervosismo, meu amigo, tinha que acabar com aquele nervosismo, porque tinha que enfrentar aquela banca. E, assim, eram bancas de altíssima qualidade. Continuam, claro, com essa qualidade, mas com essa modalidade hoje de painéis. Francisco Fute Hardman, professor da Unicamp. Professora Rosa Sterrossini, da USP. Professora titular da USP. E outros que, da nossa instituição, vinham também nos avaliar, inclusive o ex-reitor, professor Valmir Albuquerque, que também fazia parte das bancas, o finado professor Paulo Graça. E outros tantos, né, que participaram ativamente deste programa. Tanto é que o programa PIBIC da UA foi considerado um dos melhores do Brasil. Não éramos apenas nós, mas havia alunos de geologia, da matemática, processamento de dados que estava iniciando, na área de medicina. O ex-reitor Kleinaldo, ele foi também da UEA, o ex-reitor Kleinaldo foi da minha época, também pibiciano. E fomos apresentar nossos trabalhos humildemente na 44ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na USP, em 1992, quando se comemoravam lá os 5 séculos, né, da descoberta do continente americano. Para mim foi um presente que recebi naquele ano, juntamente com outros colegas. Encontramos, então, a professora Marilene, o professor Marcílio, professor Ernesto Renan de Freitas Pinto, já aposentado, a falecida professora Neide Gondim, aquela grandiosidade da Universidade de São Paulo. O professor Francisco Jorge estava lá, à época, fazendo o seu mestrado. Encontrei-o em algumas ocasiões, naquela semana tão bonita deste encontro, em julho de 1992. Então, para vocês sentirem que a administradora Edneia pensava cientificamente a instituição que ela dirigia.
com aqueles vários alunos, não só de história, mas havia alunos de geografia também, que passaram a compor o quadro de alunos bolsistas do museu na organização deste gigantesco acervo documental da firma JG Araújo. Se não me engano, boa parte deste acervo hoje está no anexo do museu no setor sul aqui do campus universitário. Passando aí as várias administrações, nem tudo podia ficar no prédio sede do Museu Amazônico, na rua Ramos Ferreira. Passo a falar da professora, da docente Edneia Dias. Conheci a professora Edneia na ocasião que ela fora coordenadora e depois chefa do Departamento de História, final dos anos 1980. Ela estava, ou já tinha defendido, ou estava às vésperas da defesa da sua dissertação, que se tornaria justamente este livro, A Ilusão do Fausto, que eu tive o prazer depois, como professor, utilizar a cópia datilografada da dissertação. Tudo era datilografado, não tinha nada digitalizado, essas coisas não. E durante anos e anos, como professor de História da Cultura Amazonense, História da Amazônia para o curso de Ciências Sociais, utilizei o texto da dissertação. Assim como eu utilizava O País do Amazonas, da professora Marilene Correia, que já havia sido publicado. E eu não sei quem foi o aluno sem vergonha para quem eu emprestei, e a primeira edição do livro dela desapareceu da minha biblioteca. Quando a professora Edneia lançou a primeira edição do A Ilusão do Fausto, eu não estava em Manaus. Eu já estava em São Paulo fazendo a minha pós-graduação. Tive a notícia, mas naquela época tudo era muito difícil, das comunicações, para eu dar os meus parabéns a ela num outro momento. A mesma coisa aconteceu. Eu adquiri esta primeira edição, e eu não sei para quem eu emprestei, e desapareceu também da minha biblioteca. Sorte que comprei a terceira edição. E eu soube hoje, pelo livreiro Paulo Mendes, que a obra está praticamente esgotada, professora. Significa que vai precisar de uma nova edição. Não? Vai se tornar uma obra raríssima, professora. Aí vai valer muitos milhares de reais. Como se isso desse dinheiro. Para o autor, não. Né? E fui aluno da professora Edneia em Metodologia da História 3. Justamente aquela metodologia que encaminhava para o projeto futuro da sua monografia. Embora nós tenhamos sido sempre uma licenciatura, nunca no curso de História, da licenciatura em História, aqui da UFAM, se dissociou a formação docente da formação da pesquisa. Isso é bom que se diga. Porque o bacharelado, não sei, mas não. A licenciatura na qual eu fui formado e na qual muitos estão sendo formados. E aí o problema será o futuro, né, de quem não gostar do curso não vai fazer nada mesmo. Vai ter apenas um diploma pendurado aí na parede.
mas forma bons pesquisadores. Desde que se queira, desde que se empenhe para isto. E então, foi a partir da disciplina que ela ministrou que nasceu um projetinho humilde, da qual veio uma monografia muito humilde também, e que depois o tema se transformou para um projeto mais elaborado, quando aconteceu a primeira especialização no nosso curso, da qual eu fui aluno, em 1997. E que resultaria, né, vocês já ouviram essa conversa, nos Sertões de Bárbaros, na tese de doutorado, que depois seria transformada em livro em Sertões de Bárbaros. Então, eu tenho aqui a grata surpresa de dizer que quando eu fiz o concurso para ser docente do Departamento de História, em 1993, fomos 3 aprovados. O professor Almir Diniz, eu e a professora Maria Eugênia, que já está aposentada e voltou para a Bahia. Disputávamos a vaga deixada pela demissão da professora Márcia Ceroa Brandão. E o professor Almir ingressou imediatamente, coisa de fins de setembro de 1993. Mas a professora Edneia, já cansada das peripécias na UFAM, na UA, na época, também se aposentou. E eu tive a grata surpresa de ocupar o código de vagas da minha mestra. Então, tive a grata surpresa de ocupar aquele código de vaga que a professora deixara com a sua aposentadoria. Alguns dizem que certas durezas do professor Silomar foram herdadas da professora Edneia. Não sei por quê. Não sei por quê. Alguns disseram lá no Carilho da Várzea, num certo PEFD, nos inícios dos anos 2000, meu Deus do céu, vem a professora Edneia, que foi professora daquele que veio aqui. Eu disse, mas não pode, né? Só porque eu fui duro com alguns. Não pode. Mas eu vejo que a nossa relação sempre foi de uma amizade construída sempre com respeito à nossa institucionalidade. Uma pessoa que me guiou pelos meandros da pesquisa histórica. Me orientou vivamente e, ao transformar a sua dissertação neste livro, já tinha dado a sua contribuição científica com a dissertação, mas o livro é a publicização maior para um mundo de leitores. E ao ter essa terceira edição da obra, eu estava lendo o prefácio, Milton Antum diz que aquilo que se tem construído nessa historiografia, sempre no enaltecimento das grandes obras, mas esquecendo-se da relação humana por trás dos grandes monumentos, e aí eu lembro do Walter Benjamin, né, que todo monumento de cultura também é um monumento de barbárie. Infelizmente.
Admiramos o Coliseu de Roma, pelas fotos, né, porque eu ainda não estive lá para ver o Coliseu de perto, mas eu admiro o Teatro Amazonas. Mas penso sempre nos muitos trabalhadores que ali sofreram acidentes e cujas histórias não chegaram até nós. Então, essa face desta Manaus, do Fausto, ela veio a ser revelada pela professora Edné, com a sua dissertação e, posteriormente, neste livro. Carregado de criticidade, mas não de lamentos. Isso que é importante. E eu sempre tenho dito que eu não gosto de ler hoje dissertações ou teses que são boletins de ocorrência do passado. Temos que ser críticos, sim. Boletim de ocorrência, porque é choro, é lamentação. E aí, isso não é história, não é análise, não constrói, ajuda a destruir. E aí vem a famosa cultura do cancelamento, que está terrível nessa nossa época. E aqui nós temos uma obra de hermenêutica, de crítica, de embate intelectual com a memória deixada pelos vencedores. Sim. Mas onde podemos buscar a vivência e a experiência dos vencidos? Sem choro, sem lamentação. Vamos deixar as lamentações para o profeta Jeremias, lá na Bíblia. Porque o que nós queremos é ciência. Ciência comprometida, sim. Mas não nesse nível piegas que às vezes infelizmente, eu tenho que dizer isto. Então, nesse depoimento, eu digo, muito obrigado, mestre. Muito obrigado por tudo que a senhora fez por mim, por este curso. Muito obrigado. E tive a sorte, pelas mãos da professora Edné, ter conhecido pessoas, professores, que dignificam a nossa instituição. Já mencionei aqui, temos a professora Marilene, falei isso outro dia para ela. Porque nós construímos e ajudamos a construir, e nós temos que continuar nesta construção. Eu lembro daqui das palavras do Érico Hobsbawm, no prefácio da Era dos Extremos. Ainda nas polêmicas lá daquele Fujiyama, que tinha decretado já o fim da história. Francis Fukuyama. Fukuyama. Aí o Hobsbawm disse simplesmente, olha, enquanto houver seres humanos neste planeta, haverá história. E história é sempre o quê? Mudanças. Há permanências, sim, mas é essencialmente mudanças. Nós não estaríamos aqui se não ocorressem essas mudanças. Graças a Deus, nós estamos numa universidade. Nós, filhos de trabalhadores, de pessoas simples, classes médias também. Gente rica, tem gente rica que circula aqui. Mas a universidade, ela se democratizou. E nós temos que valorizá-la, nós temos que defendê-la. E é isso que marca as nossas individualidades, e com seriedade. E esta seriedade eu aprendi também na minha família
e nesta instituição. Com professores do tipo, do naipe da professora Edneia, do professor Aloísio, da professora falecida Heloína, de outros que já se foram desta instituição. Então, nós temos que defendê-la. Ciência, fazer ciência sempre de forma séria, profunda, densa. Não se deve brincar com ela. Eu aqui encerro minhas palavras e, mais uma vez, muito obrigado, mestre. Muito obrigado. E obrigado aos organizadores, ao professor César, ao professor Davi, que me possibilitaram fazer esta fala aqui, nesta noite de sexta-feira, que requer depois molhar a garganta com água. Obrigado. Boa noite a todos, obrigado pela presença e o meu agradecimento pela Ilusão do Fausto ter chegado à sua terceira edição, comemorativa aos 20 anos de publicação. Encerrou nessa terceira, porque eu acho que eu vou escrever uma outra história que seria por que eu defendo os excluídos da história. Não sei se vou chegar, se conseguir fazer, mas tenho uma resposta para isso. Aliás, muitos outros assuntos também. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês e de uma grande amiga, da minha grande amiga, professora Marilene. Quase entramos juntos para o departamento. Eu entrei em 78, ela entrou em 79. Amizade de quase 50 anos. Eu queria agradecer também a presença da Adriana, está escondida ali, Adriana Cabral, Robeilson com a sua esposa. São pessoas que eu tenho tido contatos, pessoal da história que tem tido contato. Mas quando o professor César me convidou para participar desse encontro, eu fiquei perguntando o que é que eu tenho a dizer depois de 3 décadas de aposentada. No momento que nós enfrentamos, nesses 33 anos, transformações, mudanças no processo das universidades brasileiras, inclusive a nossa. Crises, falta de dinheiro, falta de recursos, na verdade. Mas eu entendi também que, apesar de todas as crises que nós enfrentamos, nós não recuamos, nós não desacreditamos, nós continuamos a acreditar que um dia a gente pudesse ter uma universidade melhor. Eu começaria colocando esse momento como uma reconstrução de um espaço onde a memória e a lembrança vão estar presentes. Então, eu quero lembrar para vocês que antes da história, como curso existir, a história já existia na universidade. A história existia através de um curso chamado Licenciatura Curta em Estudos Sociais, que poucas horas, menos do que uma graduação, mas formou profissional que atendia o mercado de trabalho local no ensino médio,
juntei com historiadores, com geógrafos, que tinham espaço nas escolas públicas, atender como profissionais de uma licenciatura que era curta, mas era o que valia no momento, naquele processo. Então, eu lembro que esses alunos que licenciaram nesse processo de licenciatura curta, eles assumiram como professores de história, professores de geografia, professores de Organização Social e Política do Brasil, OSPB, e Educação Moral e Cívica, que eram disciplinas obrigatórias para o ensino fundamental, para o ensino médio. Então, nós tivemos esse primeiro momento, né? Antes da história, o curso de História ser criado, já existia um mercado de trabalho atendendo esses profissionais, que esses profissionais atendiam. Então, eu volto, quando eu chego no Departamento de Ciências Sociais, como professora auxiliar de ensino, a nível de colaboradora, eu já encontrei um quadro que funcionava, não só um quadro de professores que funcionava tanto para o atendimento. Eu pedi auxílio do professor, porque eu estou com problema de... voltando à questão. Um quadro de professores bem significativo. Em agosto de 78, eu sou convidada a uma vaga no departamento, porque um professor que não era da cidade de Manaus, de História, havia pedido para voltar para sua terra. Abriu uma vaga, fui convidada, não havia concurso ainda nesse momento, mas havia um título chamado professora colaboradora, que deveria funcionar durante um semestre, com direito a outra renovação, mais um semestre. Conclusão, eu fiquei 3 anos com esse título de professora colaboradora a nível de auxiliar de ensino. Mas existiu no departamento professores formados, graduados em outras universidades, que estavam contratados também para o Departamento de Ciências Sociais. Esses professores, nesse quadro havia professores formados em Geografia, formados em Ciências Sociais, formados em História. Então, quando eu cheguei, eu encontro o professor Aloysio Nogueira, filósofo, afastado para fazer o seu mestrado. Professora Heloína Monteiro, filósofa, mas afastada para fazer o seu mestrado. Encontrei professora Heloísa Lara, também Sociologia, formada para Sociologia. Encontrei professora Lígia, formada em Geografia pela Federal do Pará. Encontrei professora Salomé Toledano, formada em Geografia, atuando no nosso departamento. Professor Lauro Tomé, sociólogo, dando aula. Professor Edson Rosas, dando aula de Sociologia.
professor Moisés Nobre Leão, professor de Ciência Política. Professor Eliandro Maia, também na Ciência Política. Professor Carlos Antunes, trabalhando com Sociologia. Professora Celda Vale, trabalhando com Antropologia. E, logo em seguida, a professora Marilene, concursada, assumindo a Sociologia. Então, esse quadro lotado no departamento de Ciências Sociais atendia outros cursos que já existiam, né, no CHL. A filosofia, serviço social, comunicação social, letras. Esse departamento atendia, com esses professores, atendia uma demanda imensa, né? Exatamente. Dos outros, porque atendiam também os outros cursos. Então, era ainda uma sobrecarga. Professor, posteriormente à minha chegada, o professor Ribamar Bessa, que era da comunicação, passou para o curso de História quando esse foi criado. E o professor Renan Freitas Pinto, também, que atendia mais a comunicação, passou para o nosso departamento. Então, essa é a situação da história até então, até a criação do curso de História. Eu fiz um roteiro, porque senão eu vou me perder aqui. Não disse que eu ia me perder? Eu esqueci da Ana Amélia Bittencourt, esqueci da Regina Márcia, que é historiadora, esqueci só isso. Hein? Ah, sim, a Celestina, que foi a primeira que eu coloquei aqui, esqueci. Em 1980, eu participei da criação da comissão para a proposta de criação do curso de História, 1980. E, posteriormente, participei da comissão para elaborar a grade curricular do curso de História, né? Então, quando o curso começa, em 1981, o departamento já tinha um quadro qualificado de professores para atender não só o curso de História que estava sendo criado, mas atender outros departamentos, porque a demanda era muito grande, né? Então, eu queria resgatar, não sei se alguém havia falado para vocês, do que representava esse curso de licenciatura curta naquele momento, né? Era uma realização para quem saía do ensino médio e pudesse entrar logo no mercado de trabalho, que, por sinal, era muito precário naquela época. Historiador não existia. Quando eu cheguei aqui, em 73, aqui em Manaus, já houve um concurso, talvez um dos primeiros concursos que o governo do estado estava fazendo para contratação de professores para o ensino fundamental e ensino médio, né?
Assim mesmo, eu acho que na relação dos que fizeram esse concurso, eu era a única historiadora. Não tinha ninguém outra. Assumi também como professora em 73, professora do ensino médio, trabalhando com o curso de contabilidade no Ângelo Ramazotti. Voltando à questão do curso de História e dando continuidade, e vou encerrar agora. Em 1984, eu me inscrevi na seleção para fazer meu mestrado na PUC de São Paulo. Aprovada, fui liberada pela universidade de 84 a 86 para me deslocar para São Paulo. Como também fui liberada pela Secretaria de Educação, que nessa época era dirigida pela professora Freida Bittencourt, que tinha sido nossa diretora do ICHL. Né? Então, fui para São Paulo, cumpri com minha função, voltei, completei as disciplinas com bastante antecedência e fui orientada pela minha orientadora que eu tinha um prazo ainda, então que eu podia ficar um pouco, né, descansar, ou então voltasse e assumisse as minhas cargas, tanto com a universidade como com o Estado, deixasse um pouco, né, de molho para poder apresentar a dissertação. É esse momento que eu fabrico a Ilusão do Fausto. Aposento em 93, quando ainda estava no Museu Amazônico, com 15 anos de trabalho na universidade e 24 anos de trabalho no Estado, porque eu trabalhei também no Pará, trabalhei também em Belém. Somei os anos de trabalho e aposentei com 43 anos. Era isso. Era isso em relação ao resgate, né, da criação do curso de História. Então, em relação à discussão sobre a Ilusão do Fausto, fica? Pode continuar, fica à vontade. Estamos todos para lhe ouvir. Então, na Ilusão do Fausto, eu tive um programa de muita... E aí eu preciso ler esse aqui. Como é que se pode chegar... Será que eu não consigo pegar com essa? Essa daqui está meio esquisita. Tá? Está tremendo que só hoje. Só tem que aproximar. A escolha do tema, como é que eu fiz um roteiro para trabalhar a Ilusão do Fausto? Primeiro momento, a escolha do tema, o que é que eu queria? O que eu queria trabalhar, um tema, né, que eu conseguisse desenvolver. O caminho da pesquisa com as fontes históricas. Então, onde eu iria buscar o que eu queria. As preocupações iniciais,
Então, quais as minhas preocupações quando eu escolhi abordar Manaus 1980-1920? Quando eu cheguei, eu tinha muito domínio sobre as questões de Belém. Criei, né, passei a maior parte do meu tempo, formei pela Federal do Pará em História, mas, começando a ler o que havia sido produzido sobre a cidade de Manaus, eu só encontrei, né, toda uma referência à riqueza, à grande riqueza que Manaus conseguiu com borracha, e essa riqueza sendo investida na modernização da cidade. Então, procurei, primeiro, uma leitura, uma revisão historiográfica. Procurei Maripiranga, procurei Arthur César Ferreira Reis, procurei os viajantes, quase todos, né? Quase todos os viajantes do final do século, Bates, Wallace, Casal, né? Roberto Lalemã, Agassiz, e procurando o que de mal existia na cidade, que males a cidade, né? Porque era referência nos viajantes, as referências eram as piores possíveis em relação à cidade. Cidade do calor, indolência, a preguiça, por aí. Quase todos eles não registram uma qualidade de Manaus, só defeito. Em relação aos nossos, não há registro da presença de trabalhadores. Então, as obras eram elogiadas, né? A beleza do teatro, a beleza da prisão, a beleza do Tribunal de Justiça, a beleza das ruas largas. E mais uma coisa, referência da modernidade sendo apresentada pela luz elétrica, que iluminava os magazins. Quer dizer, e aí, onde é que estão os trabalhadores? Onde é que estão os construtores do teatro? Porque não era o burguês da borracha que participava desse. Onde é que estão os trabalhadores do comércio? Onde que estão os trabalhadores? Os trabalhadores que exerciam as atividades as mais diversas possíveis, que foram muito bem trabalhadas pelo Maripiranga, em cada atividade de trabalho que eles, o aguadeiro, todos eles quase, né, que circulavam, os vendedores ambulantes. Aí eu busquei também ver, nesse processo, a cidade, qual era a cidade real. Então, a cidade real não era a cidade, né? Na verdade, a cidade real era uma cidade que convivia com riqueza e com pobreza, né? Com incluídos e excluídos. Ninguém registrava essa questão na historiografia existente. Então, a referência que se tinha fora, né, era só o que a propaganda fazia para atrair os grandes investimentos, as grandes, né,
casas aviadoras, por outro lado, vão contribuir muito para isso também, né? Que você tem uma série de propaganda em relação às casas aviadoras e a atividade do comércio com as casas comerciais que se instalaram na cidade e nada dos trabalhadores. Eu pensei, num primeiro momento, trabalhar com a questão relacionada com a reação, né? Com os movimentos sociais, porque eu acreditava que em jornais, nas próprias fontes primárias, eu iria encontrar manifestação que demonstrasse realmente que houve, por parte dos não atingidos por essa reforma moderna, reagisse contra não fazerem parte daquele processo. Foram poucas não se falava em greve, se falava muito em termos de deixar de trabalhar, porque, né, proibiram o estacionamento de uma carroça lá perto da Igreja da Matriz. Então, com aquela que todo se trabalha em relação à consciência de classe, né? Aí eu vi também, nesse momento, que o porquê de não haver essas reclamações. Aí eu fui para os códigos de postura. Comecei a trabalhar os códigos, desde o código de 1824, que ainda nós éramos ligados a Grão-Pará, né, até o de 1910. Quais eram? Além de ir por códigos, eu fui para Foucault, com a microfísica do poder e vigiar e punir. Também muito utilizado nesse processo de elaboração da minha dissertação. O que é que eu queria aí? Ver o porquê de não existir uma reação, né, como havia as reações na Inglaterra, com a Revolução Industrial, etc., né? Nada. Aí eu fui notar o seguinte, por exemplo, qual era a maior referência para o morador de Manaus antes do grande projeto de modernização? Era, principalmente, a ligação que esses moradores do centro tinham com os igarapés. Os igarapés serviu para várias atividades, né? Desde o consumo da água até o deslocamento, né? Alimentação, etc. Nada, saído do centro ali da São Vicente, ali da Eduardo Ribeiro, expulsos. Foram para onde? E por que não reagiram? Né? Eles foram para lugares onde existia uma identidade, nos lugares que eles moravam e para onde eles se deslocaram. Principalmente São Raimundo. A parte de educandos. Eles não precisavam disso. Uma parte da Cachoeirinha. Porque nesses recuados, nesse interior, nesses subúrbios, eles tiveram a mesma... Aí o que é que eles foram reclamar? Aí que passaram a reclamar sobre o quê? A distância para adquirir uma alimentação. Não existia feira, não existia mercado. Existia o mercado do centro e só em 1914, se eu não me engano, que eles começaram a organizar as feiras nesses locais, né? Dessa distância. Então, eu penso o seguinte,
concluindo, que um projeto bem feito e você tendo realmente certeza daquela escolha, esse projeto deve ter origem numa inquietação que você tem. Uma inquietação, você quer saber, você quer uma explicação sobre aquilo que inquieta. Você manifesta quando você começar a construir a justificativa do seu projeto. Por que eu vou escolher Manaus de 1890 a 1920? Eu estou pegando o início desse grande processo de urbanização da cidade, mas vou pegar também, provocado pela economia da borracha, mas vou pegar também como que ele vai se comportar com a crise, que começa em 1920, ou em 1920. Como é que essa crise vai afetar na população? Essa crise afetou quem? A pobreza? Não. Afetou a burguesia extrativista, os grandes comerciantes que se picaram daqui, né? Como para Copacabana, para o Rio de Janeiro, e aqui ficou. Nós temos até hoje casas de portugueses fechadas, que ninguém sabe por onde anda o dono dessa casa. Tem advogados aqui em Manaus que trabalham só com essa procura. Onde está o dono de imóveis na 10 de julho, imóveis na Eduardo Ribeiro? Isso é um tema que o grupo do museu trabalhou, que mapearam aquela parte toda da cidade, do centro, com os impostos prediais, lembra? Que Jorge Bandeira trabalhou. Sim. Com os impostos prediais. O imposto predial na dinâmica do aviamento. Tinha donos de rua inteiras, como a 10 de julho, como aquelas transversais do centro histórico. Tem muita coisa para se escrever, muita coisa. Inclusive, minha colega Marilene tem muita vontade que alguém trabalhe a rivalidade entre Pará e Amazonas. Muito obrigada, gente. Eu agradeço muito a vocês por ter eleito Elisa do Fausto, alguns como livro de cabeceira. Boa noite. Obrigada, professor. Então, muito obrigado, professora Ginéia, é um prazer ouvi-la. Para nós todos aqui, né, o Silomar, né, Davi, né, é uma grande satisfação tê-la conosco e ouvi-la falar sobre a criação do curso de História, sobre a sua experiência dentro da universidade, sua contribuição para a criação desse curso, né, e para a sua experiência de pesquisa, Ilusão do Fausto, que é um livro que é tão lido por todos nós e que é tão importante para a nossa historiografia. Então, lhe agradecemos muito pela participação aqui. Eu tenho certeza que os colegas todos estão querendo fazer perguntas, saber mais coisas. Então, a gente abre para perguntas. Eu queria passar para o Davi aqui, que, né, é o professor que trabalha a disciplina de Amazônia, né, e que tem trabalhado, como ele falou no começo, muito o seu livro nas disciplinas. Então, eu queria que o Davi fizesse um comentáriozinho também, Davi. Bom, então, queria rapidamente, primeiro, parabenizar a professora pela excelente fala e dizer que a força dos argumentos, a força do livro permanece nas nossas discussões, na atualidade, para a gente pensar a Amazônia, para a gente pensar a história do Brasil.
e, na verdade, nesses anos todos ministrando aula e trabalhando com o seu livro, eu tinha até algumas questões, né, que a gente vai elaborando, digo, poxa, um dia que eu tiver a oportunidade de conversar com a professora, e uma das questões, até desse ponto de vista mais pessoal, a sua vinda para o Amazonas e essa perspectiva crítica de elaboração sobre o passado, preocupada com a história dos movimentos sociais, como que isso se dava ali na construção da historiografia paraense, no seu processo formativo, porque a gente olha muitas vezes, o forte da historiografia paraense foi muito numa história colonial, né? Até hoje não há uma tradição muito forte de uma história da República, numa perspectiva dos movimentos sociais. Eu não sei como é que a senhora observa, olha e analisa esse movimento, né? Porque aqui você inaugura, então, uma historiografia crítica, uma historiografia que tem um compromisso social e que olha de forma muito arguta para o passado do estado do Amazonas, da cidade de Manaus, buscando recuperar essas trajetórias. Então, essa era uma questão. A gente olha para a força da historiografia produzida em Belém, por exemplo, o trabalho da professora Nazaré Sarges, mas numa perspectiva muito mais de uma trajetória das elites, né, dos governadores daquele momento, né, e você se coloca num outro olhar, numa outra perspectiva. Eu queria saber um pouco dessa trajetória formativa de colocar os problemas, de pensar essa dimensão. Só aproveitando a oportunidade, César, uma segunda questão, não sei o que a gente deve fazer apenas, ainda para a PUC em São Paulo, eu queria também entender assim, por que naquele momento você decide fazer a pós-graduação na PUC? Eu sei que hoje, ouvindo nesse movimento de construção da historiografia, da história da historiografia amazonense, a presença da professora Déa Fenelon foi importante em algum momento da construção do curso, talvez tenha sido nessa passagem aí porque vários professores depois também foram para a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? E a professora Marilene Corrêa, na entrevista para o professor Witkowski, também elucida esse movimento a partir da sociologia, de como que a PUC concentra intelectuais em um debate muito forte nos anos 70 e 80, mas eu queria, se possível, também ouvir um pouquinho sobre isso. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer por essa excelente noite que estamos tendo aqui. Me chamo Diego Pires, eu sou doutorando do Programa de Educação aqui da UFAM e eu tenho realizado uma pesquisa sobre história da educação. Eu gostaria de dizer, primeiramente, que a importância do curso de História para a sociedade amazonense é inconteste. Então, ouvir hoje aqui a professora falando sobre a sua participação ali no momento inaugural é um presente para nós, assim como ouvir a contribuição, o relato do professor Ciliomar. Muito obrigado por essa oportunidade. E, sendo eu também professor da rede pública e pesquisador da área da educação, do ensino de história, eu gostaria de fazer a minha pergunta relacionada a essa perspectiva. E vai ser direcionado ao professor Ciliomar. O professor Ciliomar, o senhor falou, professor, que o senhor foi discente da 8ª turma, em 88, correto? 88, um ano depois, em 89, foi criada a disciplina Fundamentos de História do Amazonas, na rede pública municipal estadual. Mas, contextualizando, um dos muitos golpes que a ditadura civil-militar deu no nosso país foi também ao ensino de história, a formação e o ensino de história. A história ensinada, a disciplina de história para a educação básica, ela perdeu com eles o seu caráter reflexivo, né? Foi retirado esse caráter reflexivo e foi, como a professora lembrou, instituído a disciplina de estudos sociais. No processo de redemocratização, os professores vão se reorganizando, tendo mais forças, debatendo, e aí começa esse movimento de instituir a história com seu caráter reflexivo. Aqui no Amazonas também ocorreu, e essa disciplina Fundamentos de História do Amazonas, ela faz parte desse movimento. Então, professor, minha pergunta seria o seguinte:
o senhor, nesse momento, 88, 89, quando ocorrem os debates para a criação da disciplina, esse debate, ele esteve presente também aqui na academia? O curso de História, ele participou desse debate, contribuiu de alguma forma para a criação da disciplina? E aproveito também, gostaria de saber do senhor como o senhor avalia a formação, a contribuição do curso de História para os professores, porque muitos historiadores formados aqui, eles atuam e outros irão atuar ainda na educação básica, seja na Secretaria Municipal de Educação ou na Secretaria Estadual. Essa é a minha pergunta, muito obrigado. Boa noite a todos, uma honra estar aqui. Sou do Departamento de Geografia, ali do lado, tem bastante colegas nossos da Geografia aqui também, ali atrás. Estou muito feliz de estar aqui. Eu trabalho com uma pesquisa no mestrado sobre o abastecimento de água, né? Embora a minha pesquisa esteja mais voltada para os tempos presentes, para as dinâmicas contemporâneas, né? Uma parte interessante que eu julgo muito importante para o meu trabalho é falar um pouco sobre essa evolução, né, histórica do saneamento, do setor de saneamento, né, tanto no país como numa escala local, né? E aí, um questionamento, né? Esse livro já me foi bastante recomendado, A Ilusão do Fausto, né? E eu gostaria de saber um pouco mais sobre como foi, né? Eu gostaria que fosse comentado um pouco sobre como foi o saneamento no período abordado, né? Da Belle Époque, enfim, porque eu julgo muito importante, né? Para a minha pesquisa também. Eu queria falar para o Davi que essa abordagem em relação ao Pará, né, de uma história crítica, ela está sendo feita, sim. Você tem o trabalho da Magda Risse, né, com os movimentos voltados para a cabanagem, mas com um foco completamente diferente do que outros autores já haviam falado sobre a cabanagem. Você tem o Aldre, isso tudo de história, do departamento de história lá, com toda uma pesquisa voltada para a cultura das artes, né? Principalmente a cultura das artes, mas que entende muito de cinema, de fotografia, com fontes novas, né? Porque quando que um dia se imaginou que uma foto ia ser um objeto de pesquisa, uma foto gerasse um trabalho produtivo, né, de uma nova historiografia? É de muito tempo, né? Apesar por exemplo, as fotos da criação da estrada Madeira Mamoré começam a ser reveladas agora, depois de muito tempo de pesquisa, né? De várias pesquisas sobre a Madeira Mamoré. Voltando também para o Pará, a Edilza Fontes tem um trabalho muito bom sobre o pão nosso de cada dia, né? O trabalho da Nazaré, na verdade, ela queria trabalhar um intendente. Você sente isso, né? Queria trabalhar o Antônio Lemos, que foi o responsável pela urbanização, né, de Belém na época da borracha, a riqueza produzida pela época que ele trabalha. Ela queria trabalhar com ele, com as divergências em termos do que estava acontecendo e da atitude dele em relação ao seu governo. Quem mais eu posso lembrar de Belém? O Rafael, né, trabalha com o período colonial, mas é uma história crítica, uma história de resgate, de discussão com outros trabalhos referentes ao período colonial. A Franciane Gama, que trabalha com migrações, principalmente
referente a Castanhal, que é a cidade onde ela nasceu e se criou, e Bragança, se eu não me engano. Conhece o trabalho, né? Então está havendo uma preocupação. Quando você se formou na época lá? Eu formei em 70. Eu sou da turma de 67 e formei em 70. Licenciatura em História. Eu nunca fiz bacharelado, mesmo porque não tinha, só tinha. E no primeiro ano de faculdade, eu já entrei para trabalhar com História do Pará na escola normal, IEP. Fiquei de 67 até 73 dando aula para o curso pedagógico. Eu trabalhava com História do Pará. É isso aí. Do moço ali do saneamento. Sim. Eu trabalhei com saneamento preocupada, mais preocupada com o aterramento dos igarapés, na questão que referente exatamente à questão do saneamento, porque eles discutiam muito o incômodo que os igarapés provocavam em relação à possibilidade do escoamento das mercadorias para o porto. Então, era um entrave aquele igarapé do Espírito Santo, né? Era dificultoso você levar as mercadorias nas canoas. Eles queriam transporte, né? Carroça, não tinha carro nesse tempo. E esse saneamento, na verdade, ele prejudicava, quer dizer, atendia às necessidades desses comerciantes, dessas empresas que se estabeleceram na cidade, mas provocavam um grande mal ao morador, porque eles aterravam uma parte e a outra parte ficava como pântanos, que provocava, né, permanente presença de mosquitos, de todas as espécies, e uma doença subia muito o índice de mortalidade em relação ao impaludismo, principalmente, né? Então, essa discussão foi muito... Que alternativa? Não foi oferecida alternativa. Quando chega na crise, a metade daquelas ruas que foram, igarapés que foram aterradas, elas estavam alagadas. Não deram continuidade naquele momento. E quando o dinheiro acabou, os cofres cercaram, pior ainda. Isso é uma coisa em termos de saneamento. Em relação, por exemplo, trabalho com água, quem abastecia? Os igarapés que abasteciam os moradores com sua água, que servia para tudo, lavar roupa, comer, tomar banho, etc. E criaram, quando chega a questão da construção do Mocó e da Cachoeira Grande, Conde de Ismael, eles começaram a ter abastecimento de água, mas que não chegava aos moradores pobres. O que é que decidiram? Instalar torneiras públicas. Né? Torneiras públicas em várias localidades, em várias áreas da cidade, que também não era suficiente, nem o Mocó, nem a Cachoeira Grande, para dar atendimento à população que crescia na cidade. Cada dia que passava,
a população, tanto os que moravam na cidade, como os que vinham do interior, dos seringais, quando baixava, né, a produção nos seringais. Não sei se era isso que ele esperava, tá? Mas tem um trabalho sobre o abastecimento de uma aluna dela de história, era de comunicação social. Ela trabalha já quando começa a aparecer as companhias de abastecimento. Não me lembro o nome da moça, mas já existe esse trabalho. O Tiago havia feito uma pergunta de como era fazer pesquisa quando só estava. Aí era muito... Bem, fazer pesquisa é mais fácil. Você faz o levantamento. Tanto faz a pesquisa bibliográfica como a pesquisa dos documentos, né? O mais difícil é você trabalhar com isso aí. É trabalhar, é fazer o contraponto, é dialogar com as evidências que aquele documento te oferece. Isso vale tanto para a história oral como para a escrita. Quando você faz esse projeto, você traça, você estabelece suas hipóteses. Você vai pegar o documento, você vai trabalhar com as evidências que aqueles documentos te oferecem para as hipóteses que você levantou. Deu? Não, não deu. Então, veja outra. Esse diálogo é que muitos quando começam a escrever, não sabem fazer porque não sabem lidar com a documentação. Aí rola, né? Aí você vai... Eu acho que o grande mérito desse trabalho é que eu não nego o Fausto. E tem gente que quer negar para poder, né, impor. E a história não é definitiva, não. Né? Ela se aproxima da verdade, mas ela não é. Né? Ela é dinâmica. Quantos trabalhos se pode fazer ainda sobre isso aqui? Muitos. Diferentes. Eu coloco muitas pistas nesse trabalho do que pode ser feito. Baseada naquilo que eu procurei e não encontrei, tive que fazer um trabalho muito exausto, com a lógica histórica, para poder produzir a ilusão do Fausto. Se refere também aos arquivos, o acesso às fontes. Ah, sim, os acessos é o seguinte. Eu pesquisei muito em São Paulo, quando eu estava, na Biblioteca Mário de Andrade, no Arquivo Público, na Biblioteca da Unicamp, e pesquisei muito em Belém. Eu passei, inclusive, meses em Belém, que a minha mãe ainda era viva, morava lá, no Centur. Então, grande parte das fotos do Fausto foram feitas lá. Eu tinha um cunhado que era fotógrafo, ele me acompanhou para registrar isso lá nas obras raras que se chamava Centur, Biblioteca do Centur, Arthur Viana. E trabalhei também muito no IGA. Talvez eu tenha trabalhado mais no IGA do que... Eu trabalhei toda a coleção do Correio do Norte, do jornal Correio do Norte, que é a maior tiragem que nós temos, e o Jornal do Comércio também. Né? Foi um trabalho... Eu levei 1 ano para fazer, mais ou menos, só pesquisa, e depois me recolhi na casa da minha mãe, lá em Belém, para escrever.
senhora fala do arquivo público, como foi a Arquivo, sua... arquivo É. público? Aqui não trabalhei no arquivo público. Não? Não. No dia que eu fui lá, ele estava alagado. Aí me chamaram para ajudar a tirar os documentos do lado do porão. Debaixo d'água, está tudo debaixo d'água. Agora parece que está bom, está funcionando. Mas não tinha nada, porque o arquivo público ele está muito relacionado com os documentos mais da época da província do que da época que eu estudava. Eu trabalhei no IGA com os códigos de gesto, eu trabalhei com as mensagens, tanto da intendência municipal como dos governadores, e trabalhei com os jornais. Também só 2, que ofereciam melhor possibilidade, porque a tiragem tinha sido bem grande, mais de 1.500. Correio do Norte tem uma sequência muito boa e muito bom para pesquisar. A gente encontra raridade e tem que correr, né, para pesquisar antes que desapareça. Era isso? Obrigada. Obrigado, professora Edneia. Na época em que eu entrei como aluno do curso de História, em 88, ainda não havia essa discussão sobre materiais e disciplinas, né, referentes à história do Amazonas. Depois veio aparecer realmente uma matéria escolar, né, Fundamentos de História do Amazonas, e eu lembro, essa discussão ela não apareceu aqui na universidade. Eu, na minha perspectiva de aluno, não lembro disto. Embora depois, na década de 1990, essa discussão ela tenha se ampliado, até mesmo com a modificação e a proposta, o aparecimento da economia política do Amazonas, com a necessidade de elaboração de material didático, né, que até o professor Francisco Jorge participou, eu dei uma pequena ajuda na confecção de alguns textos. Mas o que eu lembro, esqueci teu nome. Diego. É que, por exemplo, na minha época de estudante de primário, circulava um manual que era da professora Rosa do Espírito Santo Costa. Rosa do Espírito Santo, História do Manaus. História do Amazonas. Era um livro didático, publicado ainda pelo governo do professor Arthur Reis. Mas era uma coisa tão rara se ver isso nas mãos de professores. Muito raro. Então, na verdade, havia um conhecimento difuso de história do Amazonas, daquilo que se tinha acesso. Os professores, na época, tinham acesso a obras do professor Arthur Reis ou a obras do professor Mauripiranga, mas era um conhecimento muito, digamos, muito curto. O grande lance, né, que provocou essa preocupação, isso já foi até objeto de outros depoimentos, inclusive aqui, é que com a demanda de vestibular que a universidade criou, com perguntas relacionadas à história do Amazonas e da Amazônia, é que causou uma preocupação na Secretaria de Estado, na SEDUC. Quer dizer, a universidade é que provocou essa preocupação. Mas eu não tenho, assim, elementos, né, de memória, inclusive, da minha época de aluno, de que essa discussão para essa matéria, não vou chamar de disciplina, fundamento de história, tenha passado por aqui. Na época,
Isso aí você poderia até consultar depois os professores do departamento de História à época, né? Porque eu, como aluno, não lembro dessa discussão ter passado por aqui. Tá? Isso é uma questão de memória. Quer dizer, a minha falta de memória sobre isto não quer dizer que não tenha acontecido alguma discussão no departamento de História. Nessa época eu não era professor aqui, eu me tornei professor em 1993. Depois que a professora aposentou. Meu herdeiro, por isso que eu chamo de filho postiço. Mas essa é uma questão que depois, com toda a reforma no ensino no Brasil, eu lembro muito bem que eu e o professor Francisco Jorge participamos de uma audiência pública na Câmara Municipal e o historiador Antônio Loureiro criou uma metáfora. O Império contra-ataca, usando o título, né, de uma da Guerra das Estrelas, né? O Império contra-ataca. Ou seja, o poder central brasileiro tomando mais uma vez as particularidades históricas dos estados e das regiões de somenos importância. Por quê? O que é a história do Brasil, na verdade? Vamos ser honestos. A história do Brasil, na verdade, é, historiograficamente, a história do litoral nordestino, Bahia, Pernambuco, alguma coisa do Maranhão, centraliza depois no Sudeste. Rio de Janeiro se tornou a capital do vice-reino, depois do Reino Unido, do Império, da República. São Paulo, com a sua hiperindustrialização, final do século XIX e por todo o século XX. Isso é a história do Brasil. Então, os avanços que ocorreram nesse tipo de acesso a um material historiográfico e didático a respeito da história do Amazonas, desapareceram. Porque acredito, né, que dentro da matéria história, no ensino fundamental e no ensino médio, seja muito pouco o que se discute de história da Amazônia e do Amazonas em particular, contrastando com a abundância de material historiográfico produzido aqui na UFAM ou nas universidades que surgiram depois. Então, existe uma abundância historiográfica em termos de dissertações, de teses, livros publicados, e essa pobreza de conteúdo sobre a nossa região, sobre o nosso estado, no ensino fundamental e no ensino médio. É uma pobreza. E aí eu me lembro muito bem dessa metáfora do Antônio Loureiro, né? O Império contra-ataca, porque é a centralidade do poder econômico da região centro-sul do país, notadamente a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Minas Gerais entra como o leite, né, da antiga política do café com leite. O Rio Grande do Sul, do César, entra só com jabá, com charque. Nós com uma mençãozinha, né, com as drogas do sertão, depois com a borracha e pronto. Porque a grande história do Brasil é a história do Sudeste. Porque lá estava centralizado o poder econômico e o poder político. Então, independentemente das ideologias dos governos, o império contra-ataca e tem sido um império vencedor nesse aspecto. Tá? Eu recupero essa discussão, né, porque nós estivemos lá durante uma manhã e uma tarde, uma discussão muito boa, inclusive com o então secretário Vicente Nogueira,
a respeito dessa... Porque foi no governo amazonino que apareceu a disciplina Economia Política do Amazonas. Isso no governo do Estado. E como foi o governo amazonino na prefeitura, depois que começou o desaparecimento gradativo da matéria, né, de conteúdo referente à Amazônia e ao Amazonas no ambiente escolar. E hoje se reduz, talvez, a uma menção, que eu estou aqui, talvez, exagerando. Talvez exagerando. Agora, a professora Edneia recordou as duas disciplinas com as quais eu estudei, a OSPB e a Educação Moral e Cívica. Eu ainda estudei essas disciplinas durante o governo militar, no Colégio Nossa Senhora Aparecida. Agora, eu tive uma professora excepcional, fantástica, porque não tinha nenhum policial federal, não tinha ninguém vigiando as aulas dela. E ela discutia conosco problemas de fato brasileiros. Então, a liberdade que o professor tem em sala de aula, ele pode perverter aquilo que é perverso, na verdade. Nós podemos fazer muita coisa. Autonomia. Não seguir o manual completo do que está posto. Por isso que eu digo, né? A cultura do cancelamento é uma das coisas piores que apareceram no nosso tempo. Cancelam uma coisa aqui. Vamos destruir a estátua do Colombo, vamos destruir a estátua do Raposo Tavares. Isso fazem, muito bem. Mas lutar pela sua autonomia na sala de aula, não fazem. Para reintroduzir um conteúdo, inclusive, necessário. Não fazer, como eu disse para vocês, boletim de ocorrência do passado. Que isso é muito triste, o que eu constato muitas vezes lendo algum trabalho. Não existe protagonismo, existe choro, existe lamentação. Isso não é legal. Isso é uma visão piegas do conhecimento histórico. E o uso piegas do conhecimento histórico. Então, vamos ser críticos, vamos ser críticos no sentido de quê? Recuperar o sentido do verbo grego, krinein, examinar a fundo algo, uma realidade. Não crítico no sentido piegas de falar mal disso ou daquilo. É isso que nós temos que recuperar. Por isso, a necessidade da ciência cada vez maior. Estamos vivendo também uma época de empobrecimento teórico, empobrecimento conceitual. Isso não é bom. Então, estamos aqui para discutir isso. Obrigado. Tudo bem? Com relação à história do Amazonas nas escolas, no meu primário eu não estudei história do Amazonas. No meu ginásio também não. No meu ensino médio, tampouco. Eu só vim ter contato com história do Amazonas e da Amazônia na universidade. E no meu terceiro período, do terceiro período do curso, 1983, quando o professor Bessa veio nos ministrar a história do Amazonas. Tá? A universidade não cobrava nos vestibulares a Amazônia. Tá? Quando que começa a acontecer isso? Aconteceu isso quando, eu não vou lembrar o ano agora, mas é de 2000 para cá, depois da economia, economia política, que nós fizemos juntos. A UTAN, ela começou a fazer vestibular para o PSC dela, etc e tal, aí convidou professores para fazer o seu programa. Na ocasião me convidaram, eu e mais alguns professores, para fazer o programa de história da UTAN. Para fazer, eu não lembro qual é o nome, é o PSC, que é o Fanté hoje, né? Mais ou menos isso, o seriado.
Então, a minha equipe lá estabeleceu a seguinte maneira: história geral para ser cobrado no primeiro ano, história do Brasil no segundo ano e história do Amazonas no terceiro ano, história da Amazônia. E aí, quando veio a primeira vez à tona isso, foi desculpe a expressão, mas não vou usar a expressão que eu ia usar, foi um escândalo, porque os cursinhos, as próprias escolas não tinham história do Amazonas, e a universidade, tanto a UTAM quanto a UFAM, na época, estava cobrando história do Amazonas. Eu ouvi aquela grita danada. Né? Aí foi quando a editora Novo Tempo me convidou para escrever as primeiras apostilas sobre a história do Amazonas. Tanto que um livro saiu em 2007, História do Amazonas, publicado eu acredito que foi pela Ática, que foi distribuído para todos os alunos do Brasil, não, do Amazonas, no terceiro ano, 2007. Muito bem. Aí saiu a primeira edição do meu História Geral do Amazonas, em 2007 também, já complementado do que estava faltando. Inclusive, eu faço uma crítica minha em relação ao primeiro livro, ele sabe o que eu estou falando. E aí, tudo bem. O governo, assim, aí veio a grande desgraça mesmo da história do Amazonas nas escolas, foi o Enem. Foi o Enem. 2009, quando começa o Enem, sem história regional. Portanto, a história do Amazonas, que estava crescendo no terceiro ano, ela foi rebaixada à categoria de vila, né? Aí ficou lá no primeiro ano. No primeiro ano. Tanto é que o governo do Estado comprou novamente um livro para o primeiro ano de História do Amazonas, que é o nosso livro. Isso em 2010. E de lá para cá, tchau. E hoje eu pergunto para alguns alunos do curso lá do ensino médio, História do Amazonas, eu ouvi falar. Eu conheço algumas pessoas de colégios militares, eu não sei, nunca nem ouvi falar nisso. Quer dizer, a história do Amazonas foi enterrada. Aí eu retomo o que ele falou aí, que o professor falou lá, né, que o Império venceu. Porque a história do Brasil está aí, agora a história regional não, a história do Amazonas acabou. E não é, como já foi dito aqui, não é por falta de material. O material tem para dedéu. Só que tem uma questão, aí eu concordo também com ele, quando ele diz o seguinte, que as pessoas ficam só chorando. As pessoas não vão à luta, não arregaçam as mangas. Eu lembro que houve uma briga muito grande para que se voltasse com a história, acho que a história regional no ensino fundamental, e parece que isso nunca voltou, não sei. Então está faltando nós, professores, sobretudo do ensino básico, arregaçar as mangas e dizer: queremos história do Amazonas no ensino básico. Obrigado. Gente, então, a gente agradece muito a presença de cada um e de cada uma de vocês aqui, nessa noite tão especial, professora, né, em que a gente pôde receber a professora Edneia Mascarenhas, o professor Auxiliomar Ugarte, e conhecer um pouquinho melhor a sua trajetória, os alunos conhecerem o seu trabalho, escutarem a senhora falar sobre a sua produção, a sua contribuição na universidade. Eu acho que esse é um momento muito importante para todos e todas nós, né, Auxiliomar? Eu gostaria, antes de finalizar, dizer duas coisinhas importantes. A primeira é a gente está dentro de um espaço que é um espaço fundamental para a produção do saber, do conhecimento, da ciência. É um lugar de gente que estuda, é um lugar de gente que produz, é um lugar de formação de profissionais em todas as áreas, e é um lugar que precisa, acima de tudo, ser respeitado. É
um lugar que presta uma grande contribuição à sociedade, respondendo às demandas que são colocadas por essa sociedade. Portanto, precisa ser valorizado, precisa ser respeitado e precisa ser defendido. Não é tolerável que a universidade se torne palco para políticos, hipócritas, demagogos que querem utilizar a universidade como palanque. A universidade não presta para isso. A universidade precisa ser respeitada. E estamos todos nós aqui respeitando e defendendo a universidade, a professora Marilene, né? E todos nós nos solidarizamos com o professor Luiz Antônio, professor que demonstrou coragem, firmeza, no momento em que a universidade sofreu um destes ataques, né? Então, nossa solidariedade ao professor Luiz Antônio e a nossa defesa à autonomia universitária. Bom, a segunda coisa que eu gostaria de falar é com relação a este evento. Esta foi a primeira edição e a gente pretende continuar, né, e trazer mensalmente um professor aposentado, né, e um ex-aluno, tá, Jorge? E um ex-aluno. No mês que vem, né, nós traremos aqui o nosso querido, né, professor Aloysio Nogueira, outra referência para todos nós. Então, a gente tem já uma agenda marcada para o mês que vem, né, neste mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, com a presença do nosso queridíssimo Aloysio Nogueira. Eu vou pedir para o Nelson fazer o sorteio dos livros, que a professora Edneia trouxe muito gentilmente, né? Mas antes do sorteio dos livros, para que ninguém fuja antes da fotografia, eu vou pedir para o Janderson tirar uma foto nossa daqui para lá, né? Para pegar a professora Edneia, a professora Silomar, né? A gente e vocês todos aí embaixo, tá? Então, uma fotinho, e depois da foto, o meu querido amigo Nelson. Deixa eu fazer mais um registro muito importante, gente. O nosso laboratório não funciona por causa do César ou por causa do Davi, né, Davi? O nosso laboratório funciona porque a gente tem muita gente que nos ajuda, Marilene, sabe? O Nelson, o Janderson, o Tiago, o Felipe, o Gabriel, o Davi, todo o pessoal que está aqui, né? Eu vou esquecer o nome do pessoal, o Everton lá, enfim, um monte de gente que está aqui, que contribui muito com o laboratório, né? Fazendo os cartazes, fazendo a gravação, fazendo as postagens do Instagram, porque eu não sei fazer essas porcaria nenhuma, né? Então, eles que fazem essas coisas. Então, para a gente, Nelson, o Nelson veio cedo aqui, pegou a chave no FCHS, abriu o auditório, ligou o ar-condicionado. Então, se está tudo funcionando direitinho é porque o Nelson chegou mais cedo, testou o som, e nós chegamos aqui, estava tudo pronto, né? Graças à gentileza, à boa vontade do Nelson, né? Do Tiago, do Janderson, de todo mundo. Eu queria uma salva de palmas para esse pessoal também, né? A Alma, né? Felipe nos ajudou com as fotografias, né? Então, agradecer muito a esse pessoal, tá? Então, boa noite para quem vai... Eu não sei fazer esse negócio, cara. Boa noite.